Personagens antigos retornando e muito mistério marcam o começo dessa nova jornada, onde a missão inicial parece ser de encontrar os desaparecidos. E como a gente havia especulado antes, Percival deve seguir o inverso do que aconteceu, onde ele encontrou respectivamente Lancelot, Tristan e Gawain, que desta vez foi a primeira a ser encontrada. Ao menos que essa não seja de fato a nossa verdadeira Gawain. Mas já vamos discutir sobre isso, porque antes precisamos falar desse personagem emblemático e muito suspeito primeiro. Pois afinal, será ele um vilão ou um aliado? Bem, primeiro eu acho importante a gente se situar sobre quem é Kay Pendragon, o irmão mais velho adotivo do rei Arthur. Bom, a primeira aparição de Kay aconteceu lá em Nanatsu no Taizai, dentro de um dos curtos capítulos extras somente no mangá. E nessa sua primeira aparição, tanto ele quanto Arthur eram ainda crianças. E Kay, por algumas razões, guardava um certo rancor de Arthur, onde ele sempre o ameaçava ou intimidava. E ele odiava tanto seu irmão adotivo que quase o matou uma vez. E esse rancor só aumentou quando Arthur conquistou a Excalibur e se tornou o novo rei de Camelot. Inclusive, Kay estava presente nesse momento, cena essa que infelizmente acabou sendo modificada para o anime. Porém, mesmo Kay tratando Arthur dessa forma, o próprio Arthur não lhe odiava, pelo contrário, ele buscava tentar entender por que seu irmão adotivo agia assim, o tratava dessa forma. Mas infelizmente as aparições do Kay, todas as informações que nós temos sobre ele são bem escassas, assim como o passado do próprio Arthur e suas origens. E eu acredito que o Nakaba provavelmente omitiu todas essas informações para que pudesse trabalhar elas melhor no futuro. E algo que até então ainda não tinha uma confirmação, pelo menos não estava tão explícito e pode ter sido finalmente confirmado agora, é que de fato Kay era filho legítimo do Uther Pendragon e não adotivo também, assim como Arthur. E isso explicaria o porquê de tanto ódio, pois Arthur, sendo adotado por Uther, poderia representar na visão do Kay uma ameaça a seu posto, como herdeiro e sucessor do trono, já que aparentemente Arthur era mais dedicado, talentoso e tinha um possível reconhecimento do rei. Então, inicialmente, isso deve ter incomodado muito Kay, que aparentava não ter muitas habilidades e talvez nem o reconhecimento do seu próprio pai. Inclusive, a Excalibur nesse ponto pode ter sido um instrumento essencial para mudar o curso do destino de Kay e Arthur, pois sabemos que nessa época a Excalibur literalmente caiu do céu e ficou presa em uma enorme rocha no reino de Camelot, onde as pessoas passaram a acreditar que era uma espada sagrada enviada por Deus. E muitas pessoas, incluindo vários cavaleiros sagrados, tentaram tirar a espada, mas não conseguiram. E é aqui que possivelmente então entra o rei Uther, que, decepcionado com seu atual sucessor e não podendo talvez simplesmente nomear o Arthur por conta de toda a burocracia existente, deve ter proposto então esse desafio. Para quem conseguisse retirar a espada da rocha, iria se tornar literalmente o novo rei de Camelot. E eu ainda acredito que o Uther pode ter sido influenciado por uma certa pessoa, que tinha certeza que o Arthur iria conseguir retirar a espada. Portanto, ele teria proposto esse desafio, provavelmente já ciente do resultado, graças a essa misteriosa pessoa. Então, partindo desse pressuposto, o Kay que vemos atualmente seria o Kay que conquistou finalmente aquilo que era seu por direito. Arthur, que finalmente entendeu seu irmão adotivo, concedeu a Kay a oportunidade dele escolher aquilo que ele mais queria ser ou ter. E sem hesitar, Kay pediu para que Arthur trouxesse seus pais de volta, para que Uther o reconhecesse como seu filho e sucessor, para que ele se tornasse o rei
do próprio reino. E assim seu desejo foi realizado pelo Reino Eterno. E a única coisa que Arthur pediu em troca foi para que ele cuidasse de um pequeno bebê como se ele fosse seu próprio filho. Um bebê chamado Gawain, que foi abandonado por Merlin assim que ela se voltou contra Arthur. E como Arthur não fazia ideia do que fazer com ela, decidiu entregar a Kay, para que ela pudesse ter uma vida normal, tendo a figura de um pai e até mesmo avós. Os avós tão queridos que a própria Gawain chega a citar, pois eles seriam exatamente os verdadeiros pais de Uther recriados pelo Reino Eterno. Porém, apesar de ter conseguido o que sempre desejou, Kay logo notou que aquilo não passava de uma ambição vazia, ainda mais quando tudo aquilo era falso, apenas uma ilusão, uma mentira, pois os pais que lhe desejavam reconhecimento não eram de verdade, e nem as pessoas que ele queria que o idolatrassem como rei, e que no fim, o que ele de fato apenas se tornou foi uma babá. Mas Kay não poderia lutar contra isso, lutar contra o que Arthur se tornou, e acabou, portanto, não tendo escolha a não ser mais uma vez aceitar. E neste capítulo existem alguns elementos que podem apontar muito para essa possibilidade. Primeiro, que a gente vê o Kay levando meio que uma vida pacata, como fazendeiro ali cuidando, de um pomar. E a gente percebe que ele fazia aquilo meio como que um passatempo, uma forma de tentar vencer o tédio, pois ele mesmo admite que não se importava muito com aquelas frutas, com o pomar em si. Até porque ele reconhece não ter nenhum dom para isso. Inclusive, as maçãs podem ser também uma referência à sua primeira aparição em Nanatsu no Taizai, já que um dos elementos importantes neste momento é também uma maçã. E fora isso, as suas olheiras sobressalentes, sua seriedade, que se soma à sua aparência, seu estado, que passa a sensação de alguém meio abatido, cansado da vida. Tudo isso pode estar conectado a esse vazio que Kay sente, onde ele perdeu totalmente a vontade, a esperança de dar a volta por cima, e simplesmente aceitou que Arthur sempre será o melhor. E Percival pode ter percebido isso. Ele percebeu esse vazio dentro de Kay, e foi por isso que ele comeu aquela maçã e disse que ela estava sim saborosa e cheia de vida. Pode ter sido por isso que ele disse o seu nome e de onde veio, para dar um voto de confiança a Kay, para mostrar a ele que ainda existia sim esperança, que alguém confiava e acreditava nele. Porém, esse não é o único caminho possível que eu consigo visualizar aqui, pois por mais que ele se encaixe explicando muitas coisas, ainda assim existem alguns outros pequenos elementos conflitantes dentro dessa possibilidade. Dito isso, eu ainda não descarto a possibilidade do Kay ser na verdade o Beltrap, o Cavaleiro Verde dos Quatro Perigos, pois ainda existem alguns elementos que fortalecem muito essa possibilidade. Até então, Beltrap é o único dos quatro perigos que ainda não mostrou seu rosto, e se excluirmos a idade implícita e claramente anormal de Oraldan, ele pode ser o mais velho entre eles, visto que ele até chamou Ironside de jovem, e embora Ironside ainda não seja um velho, ele é definitivamente um adulto maduro e bem longe da juventude. E isso remete muito àquele tipo de cenário clichê, onde o personagem, entre aspas, desconhecido aparece para mais tarde revelar que no fim era simplesmente aquele personagem que ainda não tinha se revelado. Até porque também não faria muito sentido o Nakabe esconder por todo esse tempo a identidade do Kay se ele não fosse alguém conhecido ou que gerasse um grande impacto quando se revelasse. Fora que o Cavaleiro Verde passa muito aquela sensação de ser o mais importante e poderoso dos quatro perigos, sendo ainda citado pelo Walter como sendo o braço direito do Arthur, que faria muito sentido, caso ele fosse justamente o meio-irmão de Arthur. Além disso, durante os eventos do capítulo 154, podemos ver que 3 dos 4 perigos estavam ali juntos,
menos o Beltrap, e acaba, querendo ou não, sendo algo muito sugestivo. E por fim, todo esse cenário pode sugerir, como o próprio Donnie disse, a uma armadilha. Beltrap antes acabou perdendo a oportunidade de se livrar de um dos 7 pecados capitais e dos aliados do Percival. Portanto, agora ele deve querer se certificar de que isso não irá acontecer novamente. Então, primeiro conquistou a confiança deles, os guiando para um cenário do qual eles não poderão escapar desta vez. E claro que também não podemos esquecer que a própria Gawain tinha ou tem muito medo do seu pai adotivo. E não faria muito sentido ela temer tanto alguém assim se ele no mínimo não fosse mais poderoso do que ela, a tornando incapaz de conseguir se defender ou contra-atacar. Porém, o comportamento do Percival pode ser um fator muito importante que devemos considerar. Pois o garoto tem um olho muito bom para as pessoas e sempre parece ser capaz de sentir quem é realmente uma pessoa boa por dentro. Tanto que suas primeiras interações com Donnie e Nasyns foram dele sendo roubado e amarrado para experimento respectivamente. Mas ele não deixou essas coisas distorcerem sua visão sobre os dois. Ele também não conhecia a Annie quando ela simplesmente apareceu exigindo que ele lhe entregasse o caixão da Eterna Escuridão. Percival poderia ter dado qualquer desculpa ali, mas ele simplesmente confiou nela, porque no fundo sabia que ela não era uma má pessoa. Ele não teve medo dos demônios da aldeia de Golter, ele nunca duvidou do sim, mesmo quando Annie estava chamando a atenção para o comportamento suspeito da raposa. Ele foi convicto em dizer que Pelgard não era um cara mau como Ironside, e ele até mesmo ajudou Rosebank, que no fim acabou retribuindo o favor. Portanto, se Percival está tratando Kay como um cara legal, confiando nele, isso indica fortemente que as probabilidades são de que ele realmente seja um cara legal. E sobre Gawain? Bom, apesar daquela sensação de dizer que essa não é a nossa verdadeira Gawain, o título do próximo capítulo pode acabar sugerindo que essa é sim a verdadeira Gawain. Porém, uma Gawain fingindo ser o que não é. Pois o título do capítulo é sobre não conseguir ou poder ser honesto, né? Não ser verdadeiro. E se a gente pensar bem, faz sentido. Pois depois que ela viu o que aconteceu com Percival, depois dele descobrir a verdade, como também possivelmente ser afetada por alguma das palavras de Mortlack, ela pode ter decidido voltar para a única família que ela tinha e tentar fazer dessa vida falsa a sua única realidade. Portanto, essa versão da Gawain seria simplesmente uma persona que ela assumiu, ou para conquistar o pai que nunca considerou uma filha de verdade, ou sequer uma pessoa normal, por enxergar ela como uma aberração. Ou por medo, pois o pai seria alguém cruel que a colocava de castigo caso ela não fosse obediente e comportada. E outro fator que também fortalece essa possibilidade dela ser alguém real é que o Percival disse que escolheu exatamente aquele buraco do caos por ter sentido. E ele parecia, né, estar convicto de que do outro lado tinha alguém. Então provavelmente o Percival já sabia que era Gawain. Bom, é isso que eu penso, mas eu quero muito saber, claro, a opinião de vocês também. Qual dessas duas possibilidades sobre o Kay é mais coerente, né? Qual faz mais sentido? E sobre Gawain, será que estamos diante da verdadeira ou não? Comentem, né? Vamos continuar conversando aí nos comentários até o lançamento do nosso próximo vídeo, onde eu espero ver todos vocês novamente lá. Muito obrigado, falou, fui, é nóis!